Se você tem um notebook, comprou um notebook ou se está pensando em comprar um notebook, esse vídeo aqui é essencial. Se você ainda não encontrou a solução para o notebook lento, o notebook que você acabou de comprar, inclusive, que é muito lento, você pagou uma grana, esse negócio está lento, ou aquele notebook que você já tem há algum tempo e está pensando o que eu posso fazer para melhorar esse notebook, será que eu vou ter que comprar outro? Eu não estou com grana, custa muita grana comprar um notebook novo, ou se você comprou um notebook novo, por que eu paguei tanta grana e esse negócio tá tão lento? Bom, eu tenho a solução para o seu problema e não, você não precisa comprar um notebook novo para resolver o seu problema. Afinal, o seu problema é esse aqui. Com performance e praticidade, o teclado Gandias Hermes P1A traz suporte para smartphone para uso fácil de seu celular durante o jogo, iluminação RGB em 16,8 milhões de cores, software unificado Gandias Era para controle total de macros, RGB, soundboard e mais em seu teclado, disponível também na versão mobile. Agora no padrão ABNT2, o teclado Gandias Hermes P1A é a opção de alta performance para qualquer tipo de jogador. Confira mais no link na descrição deste vídeo. Pois é bem normal a gente ser pego nessas situações onde você está tentando utilizar, né, o seu notebook ou você está ali nas tarefas do dia a dia e aquilo está muito lento, muito devagar e você começa a sentir um negócio assim que vem subindo e isso é tipo um AVC. Pode te matar. E a dica para você resolver esse problema de lentidão do seu notebook que você comprou, que você já tinha, é você trocar uma peça muito importante que normalmente é colocada de lado. Muita gente, na hora de comprar o notebook, se apega apenas às configurações. Então tem muita gente que acaba achando que 1 TB de HD é muita coisa e acaba esquecendo da memória RAM, ou tem bastante memória RAM, tem até bastante HD, mas não tem processador, ou o cara só liga para a tela, ou descobrir se simplesmente o notebook é fininho, basta ser fininho ou bonitinho e resolve o seu problema. Mas o fato é que um detalhezinho importante na hora da compra acaba passando despercebido. É aquele número que é bastante, que dá uma impressão de que vem muita coisa no notebook, que é aquilo que costuma ser 500 GB, 1 TB, né? Que é aquele que acaba, inclusive, enganando muita gente na hora da compra. Nossa, mas eu comprei um notebook muito bom, ele tem 1 TB de memória. Mas isso é uma memória para armazenamento, não é memória RAM. Inclusive esse é um dos problemas que acaba acontecendo na hora da compra. Mas o detalhezinho é esse 500 GB, 1 TB, que é esse aqui, o seu HD. E sim, 500 GB, 1 TB, às vezes até 240 GB é bastante coisa para um notebook, onde você normalmente acaba utilizando para umas tarefas menores. Você não vai armazenar tanta coisa nele. Para quem trabalha principalmente com ele, que usa para planilhas, para documentos ou para imagens, você acaba não utilizando tanto, claro, com algumas exceções para quem trabalha com edições mais pesadas. Mas sim, 1 TB é bastante coisa, e às vezes até 500 GB, mas por que eu estou falando desse detalhe aqui se a gente está falando de velocidade e você acabou de falar que memória RAM é o que influencia mais na performance, na velocidade, do que a quantidade de memória? Isso é verdade, mais memória RAM influencia de forma positivamente no desempenho do seu notebook. Tem muita gente que compra um notebook com 4 GB de memória ainda hoje, apesar de ser possível rodar para aplicações mais simples, já é bem pouco, né? Então 8 GB de memória pode ser mais importante do que 1 TB de HD, de repente 240 GB de HD ou de armazenamento, para a gente ser mais específico, fica melhor do que apenas 4 GB de memória. Mas eu tô falando do HD porque esse aqui é o grande responsável pelo problema no seu notebook. Muita gente não sabe, mas o HD do notebook, além de ser, enfim, um dos problemas, ele é mais lento que o desktop. Então, às vezes você tem um computador e vai comprar um notebook e fala, olha, eu consigo sobreviver com HD no meu computador, eu convivo bem com ele, apesar de demorar um pouco mais para iniciar o Windows, eu tô tranquilo, então eu vou comprar um notebook com HD. A verdade é que os HDs para notebooks têm normalmente uma rotação mais baixa, o que significa que eles são naturalmente mais lentos do que as versões para desktop, que costumam ser 7.200 RPM, enquanto nós temos aqui 5.400 RPM. Nada tem a ver a espessura do HD em relação à velocidade, isso está mais nas outras
configurações, nas outras especificações do HD, e não é exatamente o tamanho que determina, mas esses detalhes técnicos como o cache, como a velocidade. Mas o HD do notebook é o grande vilão e pode estar sendo o problema aí no seu notebook. E isso vale inclusive para notebooks um pouco mais antigos, não muito mais antigos, porque aí os problemas são outros. Mas esse aqui é um vilão faz muito tempo e, na verdade, eu resolvi fazer esse vídeo porque, caso você não tenha acompanhado, eu recebi aqui o Asus F570Z. Eu testei o Asus F570Z, trouxe para vocês aqui as minhas primeiras impressões, né, alguns testes com o notebook, e uma das observações que eu fiz lá é de que um dos defeitos dele seria o HD. E deixa eu, inclusive, fazer aqui uma retificação. Se você já assistiu o vídeo, eu queria só fazer, né, uma alteração aqui. Ele não é um dos defeitos, né? Ele é o maior defeito desse notebook, para ser mais claro. Nós temos um notebook aqui para cima de R$3.000 que ainda vem com HD. Na verdade, não está sozinho no mercado, né? Não vou culpar aqui a Asus sozinha por esse projeto. Muitos notebooks até essa faixa de preço, e às vezes até um pouco mais caros, ainda vem com HD. E isso é porque nós estamos acostumados com isso e o mercado acaba aceitando. Mas é inadmissível que em 2019, 2020 ou 2021, daqui para frente a gente ainda tenha HDs no notebook. Como eu disse para vocês, isso afetou e muito a minha experiência. Claro que eu sabia que ele era um dos vilões e por isso eu acabei não considerando tanto, porque senão eu condenaria completamente a máquina, porque na verdade a experiência é péssima com os HDs. Como eu disse para vocês, vale para máquinas antigas e máquinas mais novas. Então, como que a gente resolve esse problema, Robson? O que eu faço para resolver o problema do HD? Bom, primeiro, se você vai comprar o notebook, procure modelos com SSD. Eu sei, parece uma coisa meio boba, nossa, mas eu vou dar preferência. Sim, dê preferência para o SSD, porque a diferença é monstruosa. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre o upgrade que eu fiz aqui. Então, como eu disse para vocês, eu testei com HD, a experiência foi péssima em vários sentidos, que eu vou mostrar quais foram os pontos, e eu resolvi fazer um upgrade. Para esse upgrade, eu acabei escolhendo aqui um NVMe de 1 TB da Crucial. Então, esse NVMe tem algumas características interessantes que eu acabei optando por ele e que eu vou acabar indicando para você quando você for fazer o upgrade. Se você vai trocar, né, o seu HD por um SSD, você não necessariamente precisa colocar um NVMe, que é bem mais rápido. Você pode optar por um SSD SATA comum. É bom observar que tem alguns notebooks que são compatíveis com apenas M.2 SATA, então ele tem a porta ali M.2, mas ele não é compatível com o NVMe. Então antes de você comprar é importante entrar no site da fabricante, ir lá nas especificações e descobrir se aquela porta M.2 é compatível com o NVMe. Aqui eu optei por fazer um upgrade por NVMe e também acabei fazendo um upgrade para o SSD SATA para poder mostrar para vocês como funciona. Bom, em relação à escolha do NVMe, eu escolhi esse daqui que não é o modelo top de linha, não é o mais caro nem o mais rápido, porém ele tem alguns fatores interessantes que são justamente a temperatura que ele acaba atingindo. Tudo que você coloca no notebook que dissipa calor vai aumentar a temperatura do chassi, vai, enfim, aumentar a temperatura geral ali dos componentes. Esse é um notebook bem mais fino do que normalmente você encontra em notebooks gamers, por assim dizer, ou mesmo notebooks de mais alto desempenho. Então optei por um modelo que fosse bem equilibrado em relação à escrita, leitura e também em relação à dissipação de calor. Eu optei por esse modelo de 1 TB porque nesse caso especificamente desse notebook o upgrade é bem chato de fazer. Então vamos dar aqui algumas dicas. Se você vai fazer esse upgrade, primeiro dá uma consultada se você consegue ter acesso à baia de HD do seu notebook ou o espaço onde está instalado o seu notebook. Alguns notebooks você consegue fazer isso através apenas de um parafusinho, ele abre uma tampa e você tem acesso direto, e alguns você precisa remover a parte de baixo toda. E em casos piores você precisa desmontar o notebook quase que inteiro para ter acesso à porta, né, SATA. Esse é um fator que normalmente não é levado em consideração na hora de comprar um notebook, que é justamente a facilidade de manutenção dele. Você imagina, olha,
Não é para ser tão difícil, é só jogar para o técnico e o técnico resolve. Isso também pode aumentar o preço do serviço. Quanto mais difícil a manutenção, mais caro será a mão de obra. Eu, sinceramente, cobraria muito caro para fazer a manutenção nesse notebook da Asus. Mas isso varia de um modelo para o outro. Então, antes de fazer o upgrade, certifique-se de que você tem uma porta M.2, se ela é compatível com o padrão NVMe e SATA ou apenas com o padrão SATA, e se você for utilizar um SSD SATA, que é esse modelo e não esse modelo, eu estou falando do modelo SATA mesmo, você precisa saber se é fácil acesso para fazer a troca. Uma vez que você tem acesso a essa porta, é bem fácil fazer a troca, galera. Basta soltar o HD, os parafusos que prendem o HD no lugar, e tirar um e colocar o outro. Você tira o HD e coloca o SSD SATA no lugar. Para o NVMe ou para o SATA M.2 é um pouco mais complicado, porque alguns fabricantes foram bem geniais na hora de projetar aquele espaço e não colocaram o parafuso, como foi o caso da Asus. Você não tem o parafuso do NVMe. Não deixe ele solto, não é para ele ficar solto ali, porque, enfim, movimentando ele vai acabar desconectando. Você precisa desse parafuso para fixar no lugar. Feito isso, você vai simplesmente remontar o notebook e formatar o seu computador. Calma, a gente tá indo por um caminho aí que não é, você não tinha falado isso no começo, Robson, você não falou que precisava formatar. Pois é, se você vai fazer esse upgrade, você precisa formatar, afinal você vai tirar o seu HD e colocar um SSD. Nesse caso aqui, eu ainda conseguiria manter o meu HD, ou seja, meus arquivos estariam ali, e eu poderia instalar o Windows somente no NVMe, porque eu conseguiria utilizar 2 discos. Essa é uma combinação que você pode e deve fazer se você quer utilizar o HD para deixar ali seus arquivos, fazer um backup, por exemplo. Você pode usar ele como disco secundário e utilizar o seu NVMe ou o seu SATA M.2 como disco principal para o Windows. Como eu disse para vocês no começo, é bem importante, você consegue sentir o impacto rapidamente. A primeira vez onde você vai sentir o impacto é você, obviamente, carregando o Windows. E vou dizer para vocês, a diferença é gritante. Claro que a gente mostrando aí lado a lado, de repente você fala, mas eu posso esperar um tempo a mais, não tem problema. Mas existe um outro ponto que não é observado durante esses testes, que é a experiência prática. E eu trago para vocês a experiência prática. É muito superior você utilizar um SSD, seja ele qual for, em relação ao HD, seja ele qual for, para notebook. Porque não é só o tempo que você demora para fazer o load, o carregamento do Windows, para fazer a tela de login, não. É quanto tempo demora para o seu notebook estar pronto, para você poder sentar e usar. Então, às vezes ele até iniciou, carregou os programas, mas ainda vai carregar muita coisa, principalmente se você utiliza, como eu coloquei aqui, uma Steam, Discord, Skype, coisas normais, Spotify, esses programas que você carrega normalmente. Tudo isso é carregado durante a inicialização do Windows. Quanto mais coisas são carregadas durante a inicialização, mais tempo demora para o seu notebook conseguir estar pronto para uso. Mas não para por aí não. Parece que é só a questão do carregamento, mas não é não. No uso geral do notebook você vai sentir uma fluidez maior. Na hora que você quiser abrir uma aba do Chrome, na hora que você quiser abrir um documento, abrir um arquivo ou copiar arquivos de uma pasta para outra. Por exemplo, se você quiser copiar um arquivo que você tem em uma pasta ou em um disco para o outro, você vai sentir uma diferença muito grande. Às vezes nem tanto na taxa de transferência, mas no impacto que isso vai causar no seu uso do notebook. Se você tem um notebook com HD, faça esse teste. Copie uma pasta ou copie um arquivo ou vários arquivos de uma pasta para outra e veja se você consegue utilizar o notebook nesse meio tempo. E a resposta é que você provavelmente vai conseguir, mas a experiência vai ser péssima. O mesmo acontece se você estiver, por exemplo, fazendo uma instalação e não precisa ser nem uma instalação proposital. De repente o Windows pode estar instalando atualizações no background e você simplesmente não entende por que seu notebook está lento. E é por esse motivo, é porque o seu disco está com 100% de uso. E se está usando 100%, segundo as minhas contas, sobra 0% para você usar para qualquer outro tipo de aplicação. Então a experiência prática é muito diferente do que só os números apresentam. Eu vou dizer para vocês, no meu caso é um notebook completamente diferente, é como se eu tivesse comprado um notebook novo.
A gente tem esses ganhos, tem ganhos também em carregamento de games, então em alguns casos a diferença é pequena ou quase nula, porque não era esse o gargalo, né? O carregamento não chega a ser tão pesado, mas em outros é a diferença entre você conseguir ou não jogar. Porque além do carregamento das partidas, ou o carregamento do save, ou mesmo iniciar o game completamente, a gente tem o carregamento de texturas, ou o carregamento do mapa durante a partida. E como eu disse para vocês, isso pesa bastante, e se você tiver com outro tipo de trabalho sendo executado, como por exemplo um download ou uma instalação de fundo, você simplesmente não vai conseguir jogar, porque começa a dar aquelas enroscadas, aquelas travadas, né? O jogo tenta, né, acessar as informações e cara, ele buzinou, ele sabe que você tá gravando vídeo. Então o jogo tenta acessar as informações, mas o disco tá muito ocupado. Ele fala, meu amigo, espera aí na fila, porque eu tô processando umas outras coisas aqui, eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo não. Vai, pega leve aí. E enquanto isso, o seu jogo dá umas congeladas. Então vai muito além só do tempo de carregamento. Como eu disse, de repente você tem uma visão um pouco diferente porque você usa no PC o HD, e em alguns casos o HD é até aceitável a utilização, mas no notebook é gritante a diferença, isso pode destruir a sua experiência. Eu fiz alguns testes ali em carregamentos de games, jogando e usando o notebook no dia a dia, por isso que eu demorei um pouco para trazer para vocês, inclusive, a opinião final sobre esse notebook. Nesse caso, como disse para vocês, eu ganhei um notebook praticamente novo. Eu poderia ter ainda a opção de manter o HD de 1 TB e combinar com NVMe, ou poderia ser até um SATA M.2, afinal eu teria ali 2 slots para poder colocar algum dispositivo de armazenamento. Eu optei por colocar um NVMe e um SSD, mas você pode manter sim o seu HD e colocar ali só um NVMe, ou se você não tem porta pro M.2 para SATA ou para NVMe, você pode colocar só o SSD tradicional e, enfim, ter uma experiência muito melhor. E não tenha medo de trocar os seus 1 ou 2 TB por 240, por 480 GB de SSD. Não tenha medo de fazer essa troca. Com certeza vai valer muito a pena. E como eu disse para vocês, vale a pena inclusive para alguns notebooks mais antigos. Às vezes você tem um notebook aí já com i5, com i7, com i3, com configurações às vezes até mais modestas, e você não entende por que a performance dele é tão ruim. Claro, não vamos botar a culpa no HD se você tem 2 GB de memória e você tem um processador single core. Mas se você tem um processador ali dual, quad-core, e você tem ali 4, 8 GB de memória, provavelmente o gargalo é o seu HD. E para descobrir é fácil, basta você fazer qualquer tipo de operação, faz uma operação de cópia, uma instalação e veja como se comporta o uso do seu HD. Vai lá no gerenciador de tarefas e começa a monitorar para saber como está o uso do seu HD. Lá você já consegue, de uma forma bem simples, descobrir qual que é o gargalo do seu notebook e, com isso, identificar se vale a pena ou não colocar um SSD. Qual modelo? Que tipo de SSD você vai colocar, se você vai colocar um SATA, um M.2 SATA, um M.2 NVMe, isso é uma decisão posterior. Primeiro identifique qual é o gargalo, se vale a pena mesmo, se de repente o gargalo é o seu HD, se ele está junto com outros gargalos, e descubra qual é o teu orçamento. Qualquer uma das opções vai ser muito boa. Depois eu vou trazer para vocês aqui alguns testes ainda sobre a performance do notebook, agora que é usável, né? Eu consigo utilizar ele, não preciso ficar esperando séculos enquanto faz qualquer outro tipo de trabalho, instalação, para eu fazer os testes. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha opinião em relação à performance. Um adendo para quem ficou até agora é que a dica vale também para PCs. Às vezes você tem um PCzinho mais antigo e você está sofrendo bastante por conta do HD. Então faça o monitoramento e veja, porque essas dicas também valem para o PC. Mas você também pode usar isso para descobrir outras limitações e ver se vale a pena. Se o seu CPU já estiver no máximo, sem, enfim, conseguir levar os demais componentes, né, ao limite, não vai fazer muita diferença, afinal o seu gargalo já está identificado, e principalmente para notebook fica muito difícil você conseguir fazer um upgrade de CPU. De qualquer forma, se você gostou ou curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Eu quero saber se você tem um notebook mais antigo, se você comprou um notebook com HD e se você presencia esse tipo de coisa no seu notebook.
e se você já fez um upgrade, se você realmente sentiu a diferença ou descobriu que na verdade a limitação do seu notebook era outro componente. Deixa aí nos comentários para ajudar quem tiver dúvidas. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima! Tá passando um busão, velho, da cidade inteira, mano. Tá tendo, acho que, um churrasco de motorista de ônibus na minha rua.